Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando o devido entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 22 de abril, a lição 4, ela tem como título A luz vence a escuridão. E a lição de hoje está baseada em Judas, capítulo 3, capítulo 1, versículos 3 e 4. E aqui o servo do Senhor dá uma advertência, alertando as igrejas da época, pela infiltração de pessoas ímpias, né, no meio da liderança da igreja. E Judas escreve justamente para esses cristãos fiéis, santificados, por inspiração que ele recebeu do Deus Pai. E ele agradece, né, que para que todos ficassem preservados, né, pelo amor de Cristo, e os incentiva, né, a eles batalharem pela fé e lutarem contra esses mestres falsos, né, impiedosos, corruptos, com conduta imoral, que se infiltraram no meio da igreja, que achavam que tinham a verdade nas mãos e que realmente as pessoas fiéis deveriam defender a verdade contra as práticas, né, pagãs, que elas acabaram inundando aquele meio cristão, mas que também, por outro lado, mostrando também para todos os cristãos que a luz da palavra vence a escuridão. E o que nós vemos aqui em Apocalipse 2:20, que Deus dá uma promessa àquelas pessoas que são fiéis e que, se permanecerem firmes, né, diante das perseguições, mesmo diante da morte, eles tinham uma grande promessa da ressurreição através de Cristo na sua segunda vinda. E Jesus pede aos cristãos daquela igreja de Esmirna para que eles se mantivessem fiéis, mesmo diante da morte, porque depois ele, Jesus, concederia a coroa da vida, ou seja, a vida eterna, que eles alcançariam os céus. E esta é a mensagem a todos nós hoje, porque antes da segunda vinda de Cristo a este mundo, que está bastante próximo, nós seremos bastante perseguidos por nós servirem a Deus, e muitos serão mortos, né? Mas que Jesus o ressuscitará na sua segunda vinda. E a lição de hoje, aqui baseada realmente em Judas, para nós esclarecermos, né? Porque Judas não é aquele traidor, aquele Judas Iscariotes. Judas, aqui, que escreveu aqui nas Escrituras, ele é justamente o irmão de Jesus e também de Tiago, que ele escreveu esse livro, e ele dá esse alerta justamente nos versículos 3 e 4, onde ele, Judas, faz um prólogo do Apocalipse. E assim ele revela nessa epístola verdades tão ligadas para o tempo do fim, quanto o último livro da Bíblia, o Apocalipse. E o objetivo do seu livro foi tão somente de declarar de que o Espírito Santo o inspirou a escrever sobre a grande batalha espiritual desses tempos antigos, e que muito em breve ela também chegará até nós antes da volta de Jesus,
que encerrará realmente esse grande conflito. A diligente batalha pela fé, ela precisa ser enfrentada sabendo que de forma dissimulada, alguns são chamados realmente dentro da igreja, como falar em Judas 1, Judas capítulo 1, versículo 1, os que têm sido despertados realmente para viver uma verdadeira fé. E conforme toda a luz revelada para os últimos dias, essas pessoas enxergarão a verdade. E da mesma forma que no passado, tanto anjos, quanto homens selaram seu destino da eterna perdição. Homens pecadores, ímpios, que transformaram em libertinagem a grande graça de nosso Deus. Foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, que o próprio Deus mencionou isto, que está lá em Judas capítulo 1, versículo 4. O que Judas queria passar para aquele povo da época e para nós, era a mensagem que aquela igreja primitiva, apostólica, dar um alerta àqueles fiéis cristãos que mantinham a verdade, a observância dos estatutos e mandamentos, e que se cuidassem o máximo que pudessem para que lutassem com fé, porque a eles foi dada a responsabilidade de cuidarem da igreja verdadeira, principalmente com a entrada de falsos cristãos infiltrados no meio da igreja, sem serem notados, e que estavam atuando sutilmente ali dentro da igreja. E na realidade, essas pessoas que estavam atuando ali eram agentes de Satanás, pessoas más, ímpias, que transformaram assim uma igreja séria em libertinagens, em plena graça de Deus, que fala em Judas versículo 3 e 4. Essa exortação do apóstolo Judas, servo de Jesus Cristo, foi importante e bem significativa para os crentes da Idade Média, depois que as práticas pagãs elas foram introduzidas dentro da igreja, com tradições e costumes sorrateiramente, que comprometeram a palavra de Deus, e ali estava a mistura de mentiras com verdades. E Judas, ao enviar essa epístola à igreja da época, com bastante humildade, não se colocava acima de ninguém, nem dos demais cristãos. O único objetivo dele, mas assim, ele se considerava em nível de igualdade com eles, mesmo ele sendo meio-irmão de Jesus. E seu parentesco físico assim com Jesus não lhe concedia privilégio algum ou espécie alguma, mas sim, inspirado pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus, ele dirige essa palavra da verdade e mostrando que a luz que é Cristo vence a escuridão que é Satanás. E isso nos vem à nossa mente hoje, que está nesta carta de Judas. Ela não é endereçada somente à igreja específica da época, mas sim a todos os cristãos subsequentes. E a intenção é de alertar a igreja sobre a existência de falsos mestres dentro da igreja, com falsos ensinos, para realmente tentar levar à perdição a todos. E esta é realmente a meta de Satanás. E quando Judas menciona no verso 4, ele diz lá: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ele está falando aqui de pessoas que gostam de encobrir a verdade ou disfarçar com intenções, com fingimento, por isso que é dissimulado. Daí Judas diz lá: os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados
para esta condenação. Está lá em Judas 1,4. E essas pessoas tinham duas doutrinas que eram aplicadas na época. Bom, a primeira doutrina é do antinomismo, uma palavra um pouco difícil, mas que quer dizer o seguinte, que eles pregavam que a crença do Evangelho libertava na observância dos 10 mandamentos. Ou seja, para eles bastava só a crença no Evangelho. O antinomista, eles afirmam que o Evangelho lhes permitia fazer o que eles queriam. Afinal, Jesus havia morrido por todos, né? E eles concederia o perdão e não fazer mais nada, porque já tinham obtido a salvação, eles já tinham ganho a salvação, e não receber e observar as ordens que o próprio Jesus deu de proclamar o Evangelho, de obedecer aos estatutos e mandamentos. Até Jesus diz em João que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eles não queriam saber disso. E também o segundo ponto era o gnosticismo, que acreditavam que o mero conhecimento intelectual de Cristo já poderia conceder a salvação. Os gnósticos, eles acreditavam na salvação pelo conhecimento simples da fé em Jesus e mais nada. Isso não precisava fazer mais nada. Além disso, eles negavam as doutrinas da criação, ressurreição. Ou seja, eles barateavam a graça de Deus, achando que poderiam cometer qualquer tipo de pecado sem nenhuma consequência. Uma doutrina totalmente errada, completamente contrária ao Evangelho eterno proclamado por Jesus. E vejam, a Bíblia mostra que algumas personagens do mal que se infiltraram no meio da igreja, que só foram notados bem depois. Um deles foi chamado de Simão, o mágico, né? Que ele iludia o povo de Samaria, que fala em Atos 8, versículos de 9 a 24, e acabou levando muitas pessoas à perdição, onde ele dizia que ele é o poder de Deus, que ele tinha o poder de Deus, e ele enganou muitos. E mais tarde, ali, uns anos depois, veio outro homem chamado Marcião, que interpretava de forma errada o Novo Testamento, ao ponto de afirmar que o Deus do Antigo Testamento ele é diferente do Deus do Novo Testamento, sendo que o próprio Deus diz em Malaquias 3,6: eu, o Senhor, não mudo. Você está vendo a diferença? Está aí apenas uma das faces, né, de uma das heresias perigosas enfrentada no início da igreja, porque hoje nós temos pessoas infiltradas até mais perigosas, que levarão muitos à perdição por não estudarem as Escrituras, né, na íntegra, não estudarem diariamente, não se consagrarem todos os dias e ser batizados por Espírito Santo, são enganadas. Mas nós temos cristãos verdadeiros, né, que mantêm a fidelidade e se mantiveram desde o início fiel a Deus. E um dos bons exemplos são os valdenses, né, que permaneceram como campeões da verdade, onde sempre pregavam que Cristo era o seu único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade, onde cada época houve testemunhos fiéis do Senhor. A igreja de Esmirna, no ano 100 a 303 depois de Cristo, foi uma das duas igrejas as quais Jesus não repreendeu. E olha, foi um período de severas perseguições, que se agravou no ano 303, quando o imperador Diocleciano promulgou o decreto que proibia a prática do cristianismo. E esse período crítico e terrível da igreja cristã e a fidelidade de seus membros, mesmo em face da morte, nos deixou um legado assim inabalável para todos nós,
Hoje que nós temos mais confiança em Deus, em Jesus, que esteve morto e tornou a viver, que fala em Apocalipse 2:8. E ele, Jesus, prometeu ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:10. Palavras bem específicas, né, para a igreja de Esmirna, mas que servem para nós também. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador do Senhor. Porque é o único meio, ele é o único mediador entre os homens e Deus para que nós possamos obter a salvação. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, sinceramente, você passa a ser uma pessoa sábia, que sabe manusear bem essas escrituras. Verá que realmente que a luz vence a escuridão, que a luz que é Cristo, onde a palavra é a lâmpada para nossos pés, as pessoas começam a entender toda a mensagem que está ali, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar você, sua família, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, minha amiga, meus amigos, que lá não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu, na grande bodas do Cordeiro, Jesus. E lá você poderá ver teus entes queridos, face a face. Que maravilha, não é, meu amigo, minha amiga? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.